Oi, meninos, meu Zoom tá todo doido aqui. Professora, pode te Oi, mostrar a tarefa? não dá pra ver, não. É, Então, posso te mostrar a foto agora? tarefa. Eu passei a página 52? 50, 51, 52, tarefa? Teve. Tarefa teve. Porque eu não anotei. Eu acho que só passei o capítulo, não foi, não? O que tem É pra. Oi, 51 tia, e você não 50. passou não. Hã? É só corrigir. Você já tinha passado na outra semana, agora é só corrigir o Ah, capítulo. mas é do capítulo 3, não é? É, da América Inglesa. Página 50, 51 e 52, não foi? Não, acho que não. 39 e 40. É, Não? Gente, eu não corrigi a 39 e 40 da América Inglesa? Ah, eu tá acho que aqui. É, corrigi não. Não corrigi. Vamos fazer o seguinte, meus queridos. Vamos continuar com o capítulo 3. Vocês sabem que é a nossa prova de história é sexta-feira, né? Sim? não. Estão lembrados? Uhum. E esse capítulo Qual foi a nota? 3? Hã? Fala de novo. Não tô entendendo. Deixa eu ver, Qual cadê os... foram as notas? Agora eu falo. Ah, agora sim. Agora eu consigo ver quem está participando. O capítulo 3 é o que eu vou cobrar na prova de história de vocês. O que eu quero fazer? Eu quero usar a aula de hoje, de amanhã para história. Aí amanhã a gente faz a correção dessa atividade que ficou para trás lá, tá? Pra gente fechar esse livro. E também a gente finalizar o conteúdo da nossa prova. Pode ser? Ô, tia, Eu vou dar continuidade. Oi, quem tá. Oi. tô mostrando aqui. Meninos, outra coisinha, não tem como vocês me mostrar a tarefa hoje, porque a minha internet não está me permitindo visualizar. O Zoom tá preto, não dá para visualizar nada, tá? Aí, antes de terminar a aula aqui, eu aviso a nota de vocês, mas eu vou dar continuidade ao capítulo 3, pode ser? Ô tia, deixa eu só perguntar uma coisa. Na questão Pergunta. da prova, Oi, fale. tipo, ela falava a nota lá, mas ela só falava as que tava marcada, né? Tem duas questões que teve questões de responder. Então, vocês tiveram acesso a não a prova inteira, entende? Então não ia adiantar Entendi. nada. Então vocês não sabem quanto vocês Tia, tiraram, eu É, assustei porque eu tinha acertado duas daquelas de marcar e as outras duas não estavam contando, né? Eu achei que eu tinha tirado nota baixa. Uh-uh. Contaram ainda não. Inclusive o João Vitor até me mandou mensagem perguntando. Eu esqueci até de responder, João, porque é tanta mensagem no celular que a gente acaba perdendo assim de tanta mensagem. Mas aí eu passo para vocês, tá? Quem que tá conectado com a Ana Júlia Vieira? A Yasmin, tia. Ah, Yasmin. Então tá bom, Yasmin. Yasmin, eu vou te responder lá no depois, tá? No privado. Porque chegou um tanto de mensagem pra ti aqui, mas eu respondi já sua mãe, tá? Tá bom, tia. Precisa ficar com vergonha de mandar mensagem pra tia, não. Tá? Pode mandar. Tia, só uma curiosidade. Ah, Tem algumas, assim, impossibilidades de alguém bombar com 7 anos? bombar na minha disciplina? É. Até agora, não, a não ser aqueles casos que eu já comuniquei à coordenação que faltou aula e tudo, tá? Mas não casos de reprovação. Casos de nota baixa por falta de participação. Entendeu? Mas essas notas, tipo, mas essas notas nesse último mês ainda dá para recuperar. Ainda dá. Principalmente com simulado, viu? Tentem tirar a nota boa no simulado.
Porque prova não vai ter mais, né? As minhas acabam mesmo, prova mesmo acaba na sexta. Aí o que vocês vão ter de prova minha é o simulado em dezembro. Viu? Aí o critério é que vocês não faltem isso, tá? Preparem bem para o simulado, tá bom? Tirem nota boa no simulado, pelo menos. Como eu disse para vocês, vão lá comigo no livro, na página 55. O que eu quero fazer? Como a história, o conteúdo está bem mais adiantado, é mais tranquilo também, que é mais leitura, eu vou usar a aula de hoje e de amanhã para história. Então, o que nós não corrigimos lá para trás, a gente corrige amanhã, tá? E aí a gente finaliza aqui que o capítulo 3 é o que eu vou cobrar na prova, tudo bem? A América Inglesa, tá? Vocês entenderam o que a tia falou? Tudo bem para vocês? Sim. Semana que vem a gente vai... Aí quinta-feira a gente trabalha, em vez de geografia, eu quero trabalhar ciências para a gente concluir o livro 3. Semana que vem a gente já começa o livro 4, tá bom? Não, gente, Tá bom. a América Inglesa não. A prova é o capítulo 3, a América Portuguesa, tá? Eu ia falar isso agora. Eu não vou passar o livro inteiro para você estudar também, não. Não vejo necessidade disso. Ou vocês querem os 3 capítulos para a prova? Não, obrigada, tia. Não. Então vamos lá. Vamos estudar um pouquinho aqui. Então vamos dar continuidade. A gente estava falando no capítulo 3 dos conflitos que teve na América Portuguesa no período de colonização, né? Principalmente os conflitos dos portugueses com os indígenas na missão de catequização, né? Na missão dos jesuítas, que vieram para cá para catequizar os indígenas. E aí a gente vai dar continuidade a todos esses eventos que aconteceram aí, tá bom? Então vamos lá. Na página 55 vai retratar então o que aconteceu nesse período. Aqui a gente está falando, esse tópico vai tratar da resistência indígena em relação aos portugueses. O que os portugueses fizeram para então educar os indígenas, que até então era visto por eles como povos que não tinham nenhuma educação. E a imposição, né, que foi imposta sobre eles para trabalhar como escravos nas lavouras. Então, continuando esse assunto, na página 55, a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte de escravidão. Lá no ano, entre os anos de 1540 e 1570, tá? Então, vamos lá. Nas lavouras nordestinas, né, onde passou a produzir a cana-de-açúcar, foi a captura e escravização dos indígenas, alcançou aí proporções relevantes, como o livro ele começa falando. Então foram feitas, né, missões jesuítas, né, impostas pela coroa portuguesa para intervir em favor dos indígenas e estabelecer entre eles uma educação que era a catequese. Essa relação dos jesuítas com os indígenas foram feitas por meio da Carta Régia, escrita em 1570, que era uma lei que proibia a escravização dos povos nativos no Brasil, salvo quando fossem capturados em guerra justa, tá bom? Guerra justa eles queriam dizer em conflitos, em combate entre indígenas e portugueses. Relativamente, né, redigida em favor dos interesses coloniais, a Guerra Justa era um conflito que era reconhecido quando os colonos se sentiam ameaçados pela presença ou pela atuação indígena em seus domínios. Então, na lógica coroa portuguesa, né, os povos indígenas deveriam ser convertidos, né, convertidos ao cristianismo por meio das missões, e, uma vez convertidos, eles não deveriam ser escravizados pelos colonos. Então, em momentos de conflitos culturais ou de resistência à aceitação cultural do colonizador, os grupos eles poderiam, assim, ser escravizados. Ou seja, os indígenas que aceitassem a religião portuguesa, eles não deveriam mais ser escravizados e nem tratados como escravos. Os que se rebelassem, eles continuariam como escravos e como que eu digo?
continuariam como escravos e... Como que fala, gente? E alguns até mantidos presos, tá? Então, continuando, vamos continuar aqui. Os indígenas brasileiros, eles foram agredidos, né, em seus interesses, foram agredidos pelos seus valores, eles foram agredidos pela sua cultura, tá bom? Então, eles não foram nem um pouco respeitados. Aqui mostra um conflito entre colonos indígenas. Prestem atenção nessa imagem. Que coisa mais violenta, né? Essa imagem aí. Então, na região litorânea, né, a que se estende, né, da Bahia a São Paulo, inúmeros conflitos foram registrados. Tampures e botucudos, por exemplo, realizavam constantes ataques às vilas e fazendas, aos territórios, e começaram a ser, né, inicialmente ocupados pelos colonos portugueses. Os goitacás, que todos são nomes de indígenas, tá? Destruíram povoações e engenhos de açúcar nos limites de seus territórios. Tamoios, né, em aliança com invasores franceses, organizaram a Confederação de Tamoios contra a presença de portugueses na região. Sobre a questão da mão de obra no Brasil, foi solucionada com a decisão da coroa portuguesa para utilizar a utilização da força de trabalho dos povos traficados da África para o Brasil como escravos. Aí o comércio dos escravos foi uma das principais atividades econômicas para a coroa portuguesa para manter o mercado internacional, tá bom? Porque aí, como teve tanto conflito com os indígenas e alguns indígenas começaram a fazer alianças com franceses, então eles começaram a trazer os escravos, os negros, para cá e usá-los como mão de obra escrava para produção e comercialização. Então, se destaca aí a manutenção, né, das tradições culturais, as santidades. Então, eram manifestações de resistência sociocultural organizada pelos indígenas aldeados em missões jesuítas, que misturava tradição, crença, ritos, valores católicos, tá bom? Especialmente para um grupo de indígenas chamados Tupinambás, no litoral da Bahia, que revelaram formas de enfrentamento ao domínio português, tá? Aqui tem uma imagem do lado, mostrando aí um indígena, tá? Tá vendo? Bem nessa cerimônia aí. As capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram todas aquelas sedes coloniais que se tinham no litoral brasileiro, que eram responsáveis pela exportação de algum produto, tá bom? E cuidava do comércio internacional. Então, para a monarquia portuguesa, foi importante implantar, tá, na lavoura de cana-de-açúcar, essas capitanias. Tá? O objetivo era ter um português cuidando dessas organizações para que o comércio ele não diminuísse, e sim ele aumentasse. Tá? Então, o objetivo era justamente os negócios. Apesar de ser bem sucedida essa expedição, né, de Martim Afonso ao território brasileiro, era 30 vezes maior do que o território português. Então, era uma monarquia que atravessava diferentes dificuldades financeiras, que era a portuguesa, por custear a colonização de um domínio tão gigantesco. Também era uma tarefa permeada por dificuldades. Então, para assegurar os recursos, o povoamento, a exploração, a defesa da colônia brasileira, o que eles fizeram? Eles começaram, então, a implantar as capitanias hereditárias. Então, isso aí foi, essa ideia foi inspirada justamente, foi uma inspiração que teve pelas experiências, né, na chegada no território. Então, a coroa portuguesa ela decidiu inaugurar esse processo de administração da terra brasileira, instituindo esse sistema aí. Aqui no mapa do lado vai mostrar todas as capitanias hereditárias que se tinha no território brasileiro. Então, a faixa amarela
é o território brasileiro, segundo o Tratado de Tordesilhas, e a parte verde é os territórios que foram incorporados posteriormente ao Brasil, com o Tratado de Madrid, tá? Então, gente, a capitania vem aí, ó, Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé. Aí de São Tomé tem São Vicente, Santo Amaro, São Vicente e Santana, tá bom? Então, a monarquia, ela estabeleceu o fracionamento da colônia brasileira em 15 faixas paralelas. Para que isso? Como foi mostrado no mapa anterior. O objetivo aí era transferir, gente, a iniciativa privada, o direito de administrar essas faixas. Então, o capitão donatário, ou seja, que era o administrador de cada faixa dessa, cada um tinha um representante. Ele era o proprietário da capitania, tá? Ele não era bem o proprietário da capitania, ele era só um administrador e cuidador da terra. Então, ele tinha a responsabilidade de manter para a coroa portuguesa tudo que era feito ali dentro, né? Inclusive, a coroa portuguesa que cuidava da transferência aos capitões, o direito da posse, o direito da exploração, tá? O cumprimento das obrigações para com o Estado português. Então, era assim, a coroa portuguesa escolhia quem era o capitão donatário e o capitão donatário tinha que cumprir com as obrigações para o Estado português. Então, as capitanias eram lotes de terra que variava de 150 quilômetros a 600 quilômetros, se estendia, né, por direções dos paralelos do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Então, os donatários, eles eram uma pequena nobreza ou militares do exército português. Pra vocês terem uma ideia, marque isso aí. Então, na medida em que cada donatário era assegurado pelos seus direitos e poderes em suas respectivas faixas, o sistema de capitania hereditária tinha uma característica política marcante, a descentralização do poder. Então, esse sistema aí, ele era juridicamente feito por meio de determinações da Carta de Doação e do Foral. O que quer dizer isso? Essa carta era o que assegurava o regime vitalício e hereditário à posse dessa faixa territorial ao capitão donatário. Então, por meio do foral, era definido o direito e as obrigações do donatário. Então, ao capitão ficava assegurada as salinas, as moindas de água e qualquer outros engenhos da capitania. Então, ele poderia ficar também com a 20ª parte da renda da exploração da madeira do pau-brasil e com ele também ficava o direito de instituir e arrecadar os impostos, criar vilas, administrar, doar sesmarias, que seriam lotes de terras com área entre 1,5 a 3 léguas quadradas. Então, na forma de propriedade, aos que comprovassem possuir recursos para explorar. Então, esse último direito aí assegurava o capitão donatário um instrumento de estratégia utilizado para promover para ele a ocupação de todo o seu espaço territorial, tá? Então, em contrapartida, era obrigação dele promover a administração e a defesa de todos os seus recursos, pagar os tributos sobre os metais, sobre a madeira, sobre os produtos naturais, além também de manter a divulgação da fé católica. O donatário ainda pagava à coroa portuguesa 10% de todos os produtos provenientes da exploração da terra, 20% das pedras e dos metais preciosos explorados, do monopólio pau-brasil, das drogas e das especiarias de faixas territoriais, tá? De cunhagem das moedas que circulavam no Brasil. As faixas de São Vicente, inicialmente era administrada por Martim Afonso e de Pernambuco pelo administrador Duarte Coelho. No conjunto das donatárias, foram as que mais prosperaram graças à introdução da lavoura canavieira e da pecuária, e também dos maiores recursos, né, de suas respectivas administrações.
ou seja, foram os que mais tiveram sucesso. As outras, elas não alcançaram o mesmo nível de desenvolvimento, então isso atribuiu ao fato da carência de recursos do próprio capitão e a dificuldade de comunicação, né, que ele tinha com os nativos, além dos conflitos com os nativos, que eram os corsários e piratas, entre os outros aspectos. Aqui tem uma imagem de São Vicente. Então, esse resultado desigual pelas 15 faixas, né, não agradou em nada a monarquia lusitana. Então, Portugal considerou necessária a intervenção da coroa para a promoção do desenvolvimento ordenado do território brasileiro, e em 1548 a metrópole decidiu pela implantação de uma nova estratégia administrativa, chamada de governo geral. Vocês estão compreendendo? Tá todo mundo caladinho? Vocês estão acompanhando? Sim. Agora nós vamos entrar no governo geral. Quem eram os seus principais líderes? Que era o Tomé de Souza. Aqui tem uma imagem de Tomé de Souza, tá? E Manuel Vitor Filho, tá bom? Então, a instalação do governo geral, imposta pela colônia portuguesa, ela era interpretada como consequência do processo de dificuldade que apresentou a colonização do território brasileiro. Então, o isolamento, as dificuldades de comunicação, a luta contra os indígenas, a resistência à ocupação de suas terras, a escravização, os poucos recursos, né, que se tinha para defender e explorar o território. Então, os resultados desiguais eles eram apresentados pelo sistema de capitanias hereditárias e estimulou a coroa portuguesa a instituir esse sistema de administração das terras, sem eliminar, gente, a vigência das capitanias hereditárias. Então, a metrópole portuguesa procurou um meio de criar um novo sistema, assegurando o reforço administrativo, né, necessário para o desenvolvimento das suas faixas, das suas respectivas capitanias. Com a instituição desse sistema, a coroa portuguesa pretendia garantir o desenvolvimento de todas as capitanias hereditárias, corrigir todos os desvios que ocorreram anteriormente. Então, o governador-geral, ele era representante oficial da coroa. Então, ele tinha que assegurar uma relativa centralização da administração colonial. Também, ele, durante a sua prática, né, de trabalho, durante o período colonial, ele tinha autoridade central, era redigida, né, a figura do rei aos representantes das capitanias. Os capitães donatários eles continuaram exercendo a sua administração, mas a partir de então eles eram subordinados ao governador-geral. E foi justamente aí, o governador-geral ele foi instituído por meio de regimento, que foi feito em um documento que contava com 48 disposições e estabelecia todas as funções do governador, seus auxiliares, tá? E determinava todas as diretrizes desse novo sistema de governo. A primeira disposição desse regimento tinha uma orientação do rei de Portugal, Dom João III, para estabelecer aí a sua sede política no governo. Então, era situada por um ponto médio do litoral brasileiro, que era a faixa de Baía dos Santos, e foi escolhida para instalar a sede do governo geral. A coroa portuguesa nomeou aí, desculpa, falando muito tempo sem tomar água, nomeou Tomé de Souza para o cargo de governador-geral, e ele indenizou o filho do capitão da faixa territorial da Bahia, que era Francisco Pereira Coutinho, e transformou a primeira capitania real do Brasil. Em geral, esses regimentos aí, desses governadores nomeados para a colônia, eles tinham diretrizes que eram voltadas para o auxílio e administração das capitanias hereditárias. E eles, em relação à defesa de ataques estrangeiros, incentivar a busca de metais preciosos realizados nas entradas, né,
apoio de difusão da fé católica e luta contra a resistência indígena. As entradas, meninos, eram as expedições que eram feitas pela ação oficial do governador, tá? Para explorar riquezas do interior do território brasileiro. Então, para desenvolver essas funções, o governador ele contava com 3 auxiliares. Marquem isso. O primeiro auxiliar é o ouvidor-mor, era responsável pelos assuntos de natureza jurídica. E aí tinha o provedor-mor, que era responsável para arrecadar os impostos pela liberação dos recursos e investimentos, que era o capitão-mor. E o capitão-mor, ele era responsável por manter a defesa do litoral contra invasões estrangeiras. Então tá aí. Marquem bem isso aí, tá? No dia 23 de março de 1549, em Porto da Barra, em Tomé de Souza, oficializou o início das obras para a construção de São Salvador, que seria a primeira capital do Brasil. Então, se estabeleceu nela as origens da administração pública na colônia, formalizou o centralismo político defendido pela coroa para o território brasileiro e também, né, teve aí o desembarque de Tomé de Souza, também que iniciou as atividades religiosas e missionárias dos jesuítas sob o comando do padre Manuel de Nóbrega. O governador-geral Duarte de Costa Mendes Sá. Então, ele foi o segundo governador-geral, que era o Duarte da Costa. Ele trouxe novos missionários jesuítas, como ele o padre José de Anchieta, que fundou o Colégio de São Paulo em 25 de janeiro de 1554. Foi o primeiro colégio jesuíta, né, que foi fundamental para a formação da vila que deu origem à cidade de São Paulo. Em 1555, ocorreu na região atual Baía de Guanabara a invasão de uma esquadra francesa comandada por Nicolau Durand Villegon e Gaspard Coligny, que foram responsáveis por construir, né, um forte militar, também fundar aí um núcleo colonial na Baía de Guanabara, que era definido como França Antártica. Inicialmente, o objetivo dos invasores franceses era apenas enriquecer o contrabando dos produtos naturais do território brasileiro, em especial a madeira, que era o pau-brasil. Em segundo momento, eles já queriam atrair os interesses dos grupos protestantes, que eram os perseguidos pelo Estado francês. Então, na gestão do terceiro governador-geral, Mendes Sá, ocorreu essa confederação de tamoios, né, em frente indígena, que era constituída por tupinambás, tupiniquins, gaianás, carijós, contra a prática da escravização que era imposta pelos portugueses na região do litoral de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, foram 5 anos de luta e os confederados tamoios foram derrotados com o apoio do sobrinho de Estácio de Sá e dos jesuítas. Então, que em São Paulo recrutaram colonos e diferentes grupos de indígenas apoiadores por sua vez pela França durante os anos de confronto, tá? Então, meninos, nesse contexto todo aí de luta contra franceses no ano de 1565, Estácio de Sá fundou na Vila de São Sebastião, no Rio de Janeiro, ele fundou a Vila de São Sebastião, Rio de Janeiro, tá? E 2 anos depois, ele estava assegurando, né, a expulsão definitiva dos franceses do território brasileiro, que com isso ele teve apoio de indígenas que era pacificados pelos jesuítas, que eram aqueles indígenas que já aceitavam os portugueses e o ensino jesuíta. E a partir da década de 1530, teve aí um processo de colonização, surgiu aí vilas ao longo do litoral brasileiro, como a Vila de Santos, de Olinda, de Porto Seguro, de Vitória, tudo na Vila de São Paulo, fundada pelos jesuítas. As câmaras municipais surgiram também devido à necessidade do governo local de solucionar problemas administrativos, tá? Que foram surgindo com o processo da colonização nos núcleos populacionais. Aqui tem uma imagem, né, de um capitão Brás Cubas, ao lado do Pelourinho, tá?
mostrando o que seria essa administração. Os membros que compunham eram chamados de edis ou vereadores, que eram escolhidos entre os homens bons. Edis tem o significado de vereador, tá? Os mandatários. E aí, gente, os ricos proprietários da terra de escravizados das comunidades, eles eram providos por meio das eleições de 3 em 3 anos na época do Natal. Então, eram eleitos 3 ou 4 vereadores, um juiz, um escrivão e um procurador, tá? O escrivão era para auxiliar o juiz, né? Para relatar tudo que deveria ser escrito, tudo que era apurado diante do povo. Já o procurador, ele já era um funcionário que era encarregado de defesa jurídica para todas as questões jurídicas municipais. Então, os integrantes das câmaras, eles tinham o poder de decretar guerra, paz contra indígenas, discutir preços, problemas de abastecimento, limpeza, conservação das vias públicas, policiamento, medidas de segurança, tá? Então, além disso, eles poderiam julgar aqueles crimes de injúria, de pequenos furtos, de infrações contra os editos lançados pela Câmara. Editos, ou seja, todos aqueles que eram contra os decretos que a Câmara lançava, tá? Então, as câmaras municipais, elas eram construídas na Praça Central, na vila próxima à igreja matriz. Ela também fazia parte dali a Câmara Municipal. Então, tudo isso foi feito, né, durante o período colonial, tá? Com o objetivo mesmo de humilhar os escravos que eram castigados publicamente. As câmaras municipais em muitos momentos da história, conseguiram sobrepor os seus interesses e aos interesses dos governadores, revelava concorrência entre os poderes geral e municipal. Em poucas vilas, né, as mais importantes colônias, do ponto de vista político, ou seja, poderia haver um cargo de juiz de fora, uma espécie de magistrado português, que era nomeado pelo rei e tinha a função de fiscalizar a ação autônoma dos vereadores da vila. Só mais um pouco. Vou falar mais um pouquinho que ainda dá tempo. Pronto, gente. Na verdade, eu acho que finalizou. daqui a pouco vai cair. Vai cair mesmo. Meninas, com isso a gente finalizou o conteúdo da nossa prova. Para amanhã, eu gostaria que vocês estudassem o capítulo 3 e fizessem um resumo para vocês mesmos. Esse resumo não é para apresentar, é para estudo. E amanhã, antes da minha correção, eu quero que vocês me falem o que vocês tiveram de dúvida durante o resumo que vocês fizeram. E eu quero fotos do resumo, tá? Tá. Combinado? Oi? Tia. Oi. Ô, tia. Fotos do quê? Pode falar. Fale. A senhora quer fotos do quê? Eu quero resumo. Resumo do capítulo 3, do livro 3, que é o conteúdo da prova. E vocês vão me mostrar na aula amanhã esse resumo. Não é para apresentar nem nada. Mas eu quero o resumo feito. Ô, João. Pode fazer no celular ou precisa ser no caderno? Eu prefiro no caderno, né? Porque já fica registrado no seu caderno. Tá? Pode Tia, do fazer no capítulo celular, 3. tia, que é melhor, fica mais fácil. A gente pensa também, é só salvar, uai. Porque pelo celular dá pra escrever mais rápido e termina mais rápido. Aí se quiser eu faço até o cabeçalho, tia, também. Escrevo lá a história, resumo a história. Aí se quiser eu faço até o cabeçalho também, escrevo lá. Tá, então faço. Então faço. Quem não quiser fazer nesse ritmo dos meninos, faz no caderno. Oi? Pra fazer do capítulo 3? Só o 3, tá? Só o 3. Aí, como tá acabando, amanhã eu passo a nota de vocês da prova. Quer mais só correção? Fica mais fácil, tá bom?
Mas teve nota muito baixa? Não, até que assim não. Na verdade, eu nem lembro. Eu tenho que abrir aqui de novo pra me ver. Fica salvo no meu computador. Tem que abrir de novo pra olhar, tá? Se a gente pedir pra senhora no privado, a senhora não pode falar nada? Não, vou falar amanhã que eu obrigo vocês a assistir a aula. Principalmente o senhor. Não, eu falei com a tia Lu já. Ah, já? Pois é. Você vai ter que assistir minha aula amanhã pra Falar descobrir sua nisso, média. Ah, Falar nisso, como que é o nome? vai Não cair gastou qualquer muito, hora. não, Fala hein? rapidinho. Ah, Dá pra, igual, com as minhas notas eu ainda passo? uai, Rodrigo, sua nota de participação tá bem baixa, né? Eu te aconselho a estudar bem pro simulado, tá? Uhum. Então estuda, não falta mais pro simulado que dá certo. Tá bom? Tá bom. Então tá, meus queridos, fiquem com Deus. Amanhã sem falta eu falo pra vocês, porque aqui tá acabando, vai acabar a qualquer hora. Tá bom. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau. Até amanhã. Até.